A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, estamos aqui de volta, como prometido, para uma vez mais trazer uma palavra de Deus ao seu coração e fazendo um voto que ela venha produzir grandes coisas na sua vida. Porém, eu te chamo bastante a atenção agora para que você tenha uma melhor compreensão desse texto da palavra que será explanada nesse momento. Com certeza vai gerar algo muito bom, maravilhoso na sua vida. Para tanto, eu preciso fazer uso aqui de um versículo que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, apenas o versículo 8, para uma meditação. Depois vou fazer citações de outras passagens, mas para que nós viemos ter uma melhor compreensão. Versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Muito bem, eu gostaria que nesse momento, você, aonde você está, se você tiver essa oportunidade, se você tiver essa disponibilidade, segura em sua mão aí a Bíblia e acompanha comigo para você entender a conexão que tem Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8, com outras passagens subsequentes do Atos dos Apóstolos. Então vamos fazer esta conexão Jerusalém com Atos capítulo 2, versículo 1, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós temos conhecimento que tinha ali reunido uma faixa de 120 pessoas, entre homens e mulheres, aguardando a descida do Espírito Santo. Então conecte Jerusalém, a primeira ordem, ser-me-eis testemunha, primeiro em Jerusalém. Muito bem, eles aqui estavam reunidos, que foi ali exatamente o primeiro discurso de Pedro. E toda a Judéia, conecte-se esta palavra, toda a Judéia, com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 41, que diz exatamente assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Ou seja, faça essa conexão, toda a Judéia com 3.000 almas. E depois Samaria, conecte aí Samaria com esse terceiro estágio aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. O terceiro estágio, Samaria, o terceiro estágio, aqui o terceiro crescimento da igreja, chegando a quase 5.000 almas. E agora você vai ter, ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, até os confins da terra. Até os confins da terra, aonde nós vamos encontrar, do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos em diante, não há mais enumeração de salvos, ou seja, até os confins da terra eles não enumeraram a quantidade de salvos, não deu mais para contar. A igreja crescia diariamente até os confins da terra, mas para tanto eu preciso fazer uma conexão, para você ficar, para você se alegrar comigo, para nós nos alegrarmos aqui, porque a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. A palavra de Deus é linda, as profecias se cumprindo. Eu vejo aqui a restauração de Israel no capítulo 47, de Ezequiel 47, que tem um título aqui, a torrente de águas purificadoras. O profeta aqui profetizando um ato simbólico, é um símbolo do fluir do Espírito Santo na igreja nos dias
de Jesus até aqui aonde nós residimos, até esta presente data, o fluir do Espírito, o crescimento da igreja, tanto em dimensão horizontal, quanto também na dimensão vertical. Ela tinha profundidade, o rio do Espírito tinha profundidade e tinha também largura, ao passo que você andava adiante. O rio crescia em largura e o rio crescia em profundidade. Aí perceba uma coisa, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, onde Jesus ordena os seus discípulos e anuncia que eles seriam testemunhas de Jesus para anunciar a palavra em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eu mostrei para você aqui que lá no dia de Pentecostes, que estavam reunidos 120 pessoas tendo conexão com Jerusalém, porque eles ficaram exatamente em Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E depois o segundo estágio aqui, falando de toda a Judéia, aonde o discurso de Pedro alcançou ali a quase 3.000 almas de pessoas que aceitaram o Senhor naquele dia. E o terceiro estágio se limitando a Samaria, aonde chega o número dos salvos a quase 5.000. E até os confins da terra, aonde não há mais enumeração. Não dá mais para contar a quantidade dos salvos em Cristo Jesus. Agora eu quero mostrar para você aonde está esta palavra anteriormente registrada. É como que tivesse o Senhor apontando para esta realização aqui em Ezequiel 47, né? Torrente de águas purificadoras. Eu percebo aqui, meu amado irmão, que o primeiro passo aqui está aqui no 47, versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1.000 côvados e me fez passar pelas águas que me indavam pelos tornozelos. Aqui está o primeiro passo. O primeiro passo, o fluir do Espírito, está demonstrando um crescimento da igreja. Está demonstrando o fluir do Espírito agindo na raça humana na terra, aumentando e crescendo a sua igreja, o corpo ajustado em Cristo Jesus. Ele crescia tanto em número como na profundidade do crescimento e revelação do Espírito Santo. Perceba que o primeiro estágio aqui está nas águas nos tornozelos. E mediu mais 1.000 e me fez passar pelas águas que davam pelos joelhos. O segundo estágio, que tem ligação com toda a Judéia, tem ligação com as 3.000 almas, águas que davam no joelho. E nós temos o terceiro estágio aqui, que ele pegou e fez ele passar pelo rio, águas que ele dava pelos lombos. Novamente mediu mais 1.000 e fez passar no rio águas que davam nos lombos. O terceiro estágio, quase 5.000 almas. Perceba a ligação de uma coisa com outra. Esse rio é o rio do Espírito, o fluir do Espírito, a ação do Espírito Santo na igreja nos dias de hoje. E portanto ele mediu ainda outros 1.000. E era já um rio que não podia se atravessar por as águas, porque tinham crescido as águas, e que dava para passar tão somente a nado. Não se passava ali. Está falando de fugir do controle humano, está falando de sai fora toda a vontade humana, sai fora toda a capacidade humana. Agora é eu que conduzo, é o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que leva, é o Espírito Santo que traz, é o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que purifica, é o Espírito Santo que molda, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então nós vemos aqui o quarto estágio. Eles se deparam com um rio, e aquele rio não dava mais para passar
de acordo com a capacidade humana, como quem passou por água nos tornozelos, quem passou por água no joelho, quem passou por água no lombo, passou com o pé na terra e com o seu próprio equilíbrio passa, vai e volta, e o rio não consegue levar. Mas no quarto estágio, esse rio não dava para passar com o pé no chão, esse rio só dava para passar a nado. É o rio que conduz, não mais a pessoa que se autoconduz no rio. Então, muito bem. E eu vejo, e o profeta vai dizer exatamente assim: e ele me pegou, me levou e trouxe de volta à margem do rio. E ele me mostrou as margens do rio, toda árvore frutífera, todo o resultado do fluir daquelas águas, dos benefícios que aquela água fazia na terra. E mostrou. Aí eu vejo aqui agora que se limitava à evangelização dentro de Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, apenas aos apóstolos, primeiros apóstolos que foram chamados, e com a conexão daqueles homens que após os apóstolos ali, pregado a palavra por intermédio deles, se limitou ali dentro da região de Jerusalém e toda a Judéia até Samaria. Mas agora Deus vai buscar alguém que deveria depender totalmente do Espírito Santo. Vai buscar alguém que chega a registrar em seus escritos dizendo: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vai atrás de alguém que vai ter prazer de padecer pela obra do Senhor. É como se ele estivesse dizendo: olha, até aqui vocês fizeram, agora deixa, eu vou em busca de alguém para que vá além das águas, para que vá fazer a obra nas águas que são levadas, as águas que representam o Espírito Santo, alguém que é levado por estas águas, alguém totalmente tomado por Deus para que faça esta obra. Então parece que eu vejo alguém: Senhor, quem pode fazer esta obra? E o Senhor, parece que eu escuto Jesus falando: eu vou atrás daquele que consentiu na morte de Estevão. Eu vou buscar alguém que tem um título de assassino, mas eu que vou fazer a obra na vida dele. Ele vai depender de mim. Eu sei o quanto ele pode, o que ele vai passar, o quanto ele vai padecer pelo bem da minha obra. E ele vai buscar Saulo, ele vai ter um encontro com Saulo, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 9, vai pegar esse homem. Lá no capítulo 12, nós vamos ver um homem de Deus indo lá em Tarso, pegar ele lá e levar para Antioquia para começar uma grande obra. Que obra é essa? A obra que iria do outro lado do rio, do outro lado do oceano, e teria que atravessar o oceano para ir lá para Macedônia para fazer uma grande obra. E eu vejo aqui esta passagem aqui: e ele me pegou e levou e tornou a trazer. Agora é Deus que leva o profeta em visão. Deus leva o homem, leva o profeta e traz de volta. Eu vejo a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé. Deus pega eles, levam ele pelo Mediterrâneo, leva eles até o outro lado, pro lado lá da Acaia. Eles vão pelo mar e voltam pelo mar, ou seja, Deus leva por cima das águas e traz por cima das águas para que se cumpra a palavra que estava escrito aqui em Ezequiel. Percebam que na segunda viagem missionária o apóstolo Paulo sai pela terra, volta pelas águas, mas ele vai pela terra, passa por trás da Ásia Menor e chega até a Troade, aonde ele atravessa para o lado da Macedônia, aonde é hoje a atual Europa.
nós vamos ver se cumprindo a palavra do Senhor. Mas é interessante nós entendermos a conexão desse rio, do fluir do Espírito Santo, com o crescimento da igreja. Águas que não se pode passar a pé, águas que só dá para passar nado, também tem conexão com a quantidade de salvos, não dá para enumerar, não dá para dizer quantos salvos, porque é algo do Espírito, o crescimento do Espírito, é o desenvolver do Espírito, é o fluir do Espírito, não tem como enumerar. Perceba a conexão que tem aí, Jerusalém. A reunião dos 120 lá em Jerusalém, esperando a descida do Espírito Santo, e águas que davam apenas ali nos tornozelos. Veja a conexão aqui de toda a Judéia, com águas que davam no joelho, e o crescimento da igreja chegando a 3.000 almas. Percebam a conexão que tem aqui na palavra de Deus. Com Samaria, o crescimento da igreja até 5.000 almas, até aí eles contaram. Com águas que davam nos seus lombos, até aí você atravessava o rio no poder da sua capacidade de se equilibrar. Até aí ainda tem algo de homem nisso aí, até aí tem pessoas se autodominando. Aí você vê o quarto estágio, até os confins da terra, Paulo atravessando para os demais países para pregar a palavra de Deus. Veja a conexão, até os confins da terra, com águas que não dá para passar em pé senão a nado, que foi aonde o Senhor levou ele e trouxe de volta à margem do rio. Veja a conexão também aí da falta de numeração do povo. Não dá mais para contar. A igreja crescia, mas ninguém ousou a contar quantas pessoas se salvaram naquele tempo. Não dá para contar. Então veja o quanto a palavra de Deus é linda, é maravilhosa. A conexão, Ezequiel 47, com Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, e depois capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 41, e capítulo 4, versículo 4, e depois o restante de Atos dos Apóstolos, que só fala das grandes obras que Deus usou Paulo para fazer, mas não numera a quantidade de salvos. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te envolver com esta palavra e você seja parte do cumprimento dela. Atos dos Apóstolos, esse livro não tem um ponto final. Por quê? Porque é de responsabilidade minha, né? Minha e sua, de continuar escrevendo essa história. História essa que será relatada no céu através das suas e das minhas obras. Deus em Cristo te abençoe e até a próxima, assim querendo Deus.